vereador Boni traz o Christian. O Christian é professor de educação física, vai falar de um assunto importantíssimo. Ele tem vários projetos e o Boni também falando aí desse assunto, que é muito importante, né, Boni? Falamos aqui na abertura do programa, eu falei, não, espera um pouquinho que a gente vai falar sobre educação física da dispensa dos pais. Vamos falar que é muito importante. Na verdade, o Christian, ele hoje está como coordenador da educação física na rede municipal, e a gente está mantido bons contatos, e as ideias que ele está tendo junto com os professores da rede, já direcionamos até o executivo algumas leis para serem mudadas, outras para serem criadas, e ele vai falar com mais subsídio, que ele tem conhecimento junto com os professores de algumas mudanças que estão fazendo, principalmente para a formação dos atletas aqui em Ribeirão Preto. E o tema que você falou é muito interessante, que nós estávamos conversando antes do programa, que é as dispensas dos alunos, antigamente, com os pais sempre assinando dispensa para os alunos, e ele tem subsídio legal para falar sobre isso e como isso está ocorrendo hoje na rede pública, né, Christian? Tem escolas, inclusive, que faz a criança levar um atestado médico, inclusive, né? Então, é bacana quando o vereador coloca isso. Eu queria que você falasse. E também de um projeto bacana que você está agora montando aí para os professores. Então, vamos falar um pouquinho, Christian. Bom dia. Claro, bom dia. Primeiro, agradecer ao Boni pela oportunidade, agradecer ao canal aberto aqui para falar para a população. E a Jane é uma apaixonada do esporte, ela acompanha tudo. É verdade. A Jane é uma aficionada pelo esporte. Eu gosto muito. Que legal. Não, Ribeirão Preto, ele tem se firmado aí nos últimos 2, 3 anos, principalmente, como uma referência para a educação física, né? Nós tivemos uma abertura nas aulas de EJA, na educação física de jovens. A educação física ela entrou na educação de jovens e adultos, inclusive no horário de aula. O aluno ele não precisa voltar no contraturno para participar da aula de educação física. Já está ali, já aproveita, né, Christian? Exatamente. Importante. E contradiz, inclusive, um desses casos de dispensa, que fala que acima de 30 anos, que tem a prole, ou que ele tem a jornada de trabalho acima de 6 horas, ele pode ser dispensado das aulas. E, na verdade, quando nós falamos de dispensa, é um artigo da LDB que fala quais os motivos de dispensa das aulas de educação física. Só que nós temos um problema de interpretação nessa lei, né? Na verdade, o aluno ele nunca é dispensado da educação física. Ele pode ser dispensado da prática, da aula prática, porém, ele tem que assistir essa aula. Ele precisa participar dessa aula, até porque, uma gestante, que teoricamente seria dispensa. Se ela tiver um histórico de atividade física, ela pode continuar normalmente fazer isso, desde que orientada. É até melhor e até bom, né? Exatamente, para a saúde dela, para a saúde do bebê. E se, no caso, ela falar, não, eu prefiro ser dispensado, ela necessariamente precisa acompanhar as aulas, participar daquela aula para saber o que é importante para ela, o que não é, como ela pode praticar atividade física. Porém, ela nunca está dispensada da aula de educação física, apenas da aula prática. Ela tem que acompanhar. Porque mesmo teoricamente ela vai ter ganhos, né? Exato. Para saber quais são. Mesmo se for um garoto cardiopata, ele vai saber quais são as necessidades que ele possa ter, não de forma prática ali, mas teórica, de como ele pode ter as suas atividades, sim. Ô Christian, esse crescente quando você fala de educação física e a gente olha só para as atividades físicas, há uma mudança agora, né? Esse comportamento já não é mais. É esse trabalho que você vai fazer e inserindo com os professores? Como é que é esse projeto seu, que o vereador Boni comentou com a gente também? Sim. Além dessa mudança, em meados de 80, 90, ainda havia aquela cultura da esportivização da aula de educação física. Isso é muito discutido pelos profissionais da rede municipal, no âmbito científico também nas universidades, de que não é mais essa perspectiva de esportivização. A aula de educação física ela não pode ser usada meramente para a prática de esportes, principalmente os coletivos, aqueles que são tradicionais. Era assim, não é? Era assim, essa mentalidade. E se perpetua em algumas unidades ainda. Há uma necessidade de fazer uma formação continuada, principalmente com os professores que se formaram antes de 98, que é uma nova perspectiva de educação física. Ela é uma educação física para todos, todas as pessoas elas precisam ter acesso. É mais uma inclusão aí? É isso? Não necessariamente, é porque quando nós falamos de inclusão... da inclusão, acho que ela ficou mais acentuada agora, sim, né? Sim. Porque na nossa época não tinha isso daí. Não tinha. Vocês, eu vejo que vocês têm uma preocupação. O Paracirem que tem,
Teve a competição que você fez esse final de semana junto com o Comitê Brasileiro Paralímpico, ele fez um festival paralímpico aqui em Ribeirão Preto. Para pessoas com deficiência. Coisas fantásticas que na nossa época não existiam. Né, não tinha. Eu vejo a sua preocupação para a Sirene, é uma coisa maravilhosa. Essa preocupação com todos os perfis da escola, porque a escola ela é muito diversa, né? Então nós temos a pessoa com deficiência, nós temos aquela pessoa que está com problema de obesidade, temos o cardiopata, e muitas vezes o único contato que aquela pessoa vai ter com atividade física, com um profissional de educação física formado, é ali na escola. Então ela precisa participar. O currículo de Ribeirão, por exemplo, ele tem sido construído por vários professores. Todos os professores juntamente eles podem opinar, vai ser aberto para consulta, e tem esse olhar diverso. Então tem aquele professor que se preocupa mais com um lado, com o outro, e nós temos tentado abranger a todas as pessoas, mas sem deixar o foco daquelas pessoas que se destacam no esporte, de poder ter a oportunidade de refinar o que ela aprendeu ou aquela habilidade que ela tem, e a escola é um espaço disso também, mas não necessariamente na aula de educação física. Mas aí vocês, como professores, como orientadores, você consegue ter aí esse diamante e lapidar? Sim, inclusive nós temos proposto, temos discutido ao longo dos últimos anos aí, uma revisão da lei do Sirene. O Sirene é o campeonato interescolar da rede municipal, uma revisão dele, que nessa lei ela precisa constar uma turma chamada Turma de Treinamento Desportivo Escolar, que essa turma de treinamento é um extra que tem fora do horário de aula, no contraturno. Então, quando nós identificamos ali, dentro das aulas de educação física, algumas habilidades que o aluno ele se desenvolve mais, ou que ele tem esse talento, ali, né? Ele é encaminhado para essas turmas, e nessa turma especificamente de uma modalidade, ele vai lá para isso. Aí ele pode ser refinado, e é o que vai fomentar a base de todo o esporte, o futuro do esporte de Ribeirão Preto, porque o Estado já oferece isso, ele tem as turmas dele, as escolas particulares têm as turmas delas, nós também temos, só que falta uma regulamentação, tanto em forma de lei como de resolução. Isso, Jane, ele já nos trouxe, nós levamos no executivo e eles viram com boa aceitação, provavelmente vai ser mandado para essa casa, na verdade é uma legalização, né, da turma de treinamento, que seria a parte de formação escolar e esportiva. E outro adendo que ele falou interessante, esse planejamento que está sendo criado do curricular, que está tendo de toda a rede, né, de participação de todos os professores. E abro aqui um parênteses, falando que eu tive até na banca dele agora de mestrado na Unesp. Parabéns, e ele está desenvolvendo um currículo dele, até eu gostaria que ele falasse disso, é um negócio muito interessante. Estávamos ali junto com o professor Beto e o Glauco, pessoas expert nesse assunto. E ele está criando um currículo só que é específico, né, para a parte de pré-escola, né? Eu acho que é interessante ele falar que é uma coisa muito bacana. Importantíssimo isso, essa juventude aí precisando muito mesmo. Sim, obrigado até por citar. E nós começamos o mestrado há 2 anos, eu e uma outra professora aqui da rede municipal, da Unesp em Rio Claro, ela da UFSCar, e nos estudos em cima das leis, a LDB ela fala lá que a educação básica é formada dos 4 aos 17 anos. E no artigo 26 ela fala que a educação física é componente curricular obrigatório de toda a educação básica. Ou seja, desde a pré-escola até o ensino médio, a criança ela precisa ter educação física. É fundamental. E é lei. Tem que ser cumprido. Só que muitas prefeituras ainda não se adequaram e oferecem aula no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, por profissionais pedagogos, não desmerecendo o trabalho deles, mas tem que haver um trabalho integrado entre as duas pessoas, né? Ele precisa desse contato com o profissional de educação física. E Ribeirão Preto, até 2018, não tinha na educação infantil o profissional de educação física. Então, a partir de 2018, houve uma discussão com a Secretaria Municipal da Educação, além de abrir para a educação de jovens e adultos, corrigiu essa falha que tinha, que não tinha oferta por profissionais de educação física. E aí, homologaram, e a partir de 2019, o profissional de educação física ele teve que entrar para os 2 anos finais da educação infantil, que é a etapa 1 e a etapa 2 aqui na rede, e houve a necessidade da construção de um currículo que atendesse. Jane, comenta que é muito importante. Quantas cidades tem esse decreto que foi feito dessas profissionais nessa área no Brasil todo? São muito poucas as cidades que se adequaram. Ribeirão Preto é uma delas. E é um precedente assim que, se as pessoas forem analisar a LDB, elas podem levar para o Ministério Público e exigir a presença desse profissional, porque
já tem sentenças que as pessoas entraram com ações na justiça, e tem vara federal que já julgou que somente o profissional de educação física pode ministrar aula de educação física. O que é correto, não é, Exatamente. Christian? Porque cada um na sua, né? O profissional da área de direito está lá, o jornalista está lá, o de educação física, o de matemática. Você não vai dar uma aula de matemática se você é professor de educação física. E vice-versa, né? Sim, precisa haver essa discussão, porque o pedagogo ele passa por uma formação, inclusive de jogos e brincadeiras. Algumas aulas deles são específicas, que entram no campo da educação física. Porém, existem algumas disciplinas que somente o profissional de educação física faz. Disciplina de socorros, ele que entende se a criança começar a hiperventilar durante uma atividade. Nos últimos dias nós temos a umidade relativa do ar muito baixa, e nós sabemos o efeito para o corpo do que uma atividade com maior intensidade pode causar. Corretos, né? Biomecânica do exercício, fisiologia do exercício. São muitas as disciplinas. Esportivo. Uma série de requisitos, né? Que Exato. o profissional da educação física está competente ali na hora, nesse exato momento, né? Sim, e precisa de uma integração do trabalho, porque o que vai proporcionar uma base para a criança do primeiro ano é um trabalho integrado entre a educação infantil e o fundamental. Então, se eu der uma atividade ali, o brincar por brincar, sem haver uma integração, sem haver um planejamento... É o lúdico ali, né? Você vai estar interagindo ali, sim, né? E mais a disciplina... com um olhar direcionado. Assim, eu dou o lúdico, eu dou a brincadeira, mas com qual objetivo? O que eu quero desenvolver nessa criança? Eu vou alcançar ali daquele... Exato. Eu tenho que pensar que eu estou preparando ela para o ensino fundamental. Se eu der o brincar por brincar, levar e soltar no parquinho ou dar uma atividade aleatória, eu não tenho um objetivo final. A essência você não está trazendo aí dessa criança. Se né? você trabalhar um exercício, assim, uma brincadeira, que nós, educadores físicos, sabemos, nós estamos trabalhando de repente uma atividade, óculo manual, óculo pedal, lateralidade. E ele está dando uma brincadeira por brincar. Nós não, eu quero desenvolver isso para desenvolver lateralidade da criança, deslocamento com lateralidade. A gente vai saber. É o olhar o outro clínico, profissional né? não está vendo. É o olhar do profissional. E há que corrigir o processo. Então, às vezes, daquela atividade que você está dando, de repente muda o foco e as crianças acabam se divertindo para outro lado. Se o profissional ele já tem um foco do que ele quer desenvolver naquela atividade, ele vai corrigir o processo ali e direcionar para aquilo que é o objetivo final da aula e para o futuro dela. E você, Christian, viu muita resistência quando você teve com a secretária? Como é que foi aí a inclusão? Porque não é fácil, né? Você mudar aí toda uma situação que já vinha, né? Realmente são discussões que nós precisamos ter muita calma, porque todas as pessoas têm a sua formação, elas têm um olhar, elas têm que defender o teu lado também. Então nós tivemos reuniões com o sindicato foi questionar por que estava sendo feito assim, as pessoas, e elas procuram entender. E realmente nós temos um embasamento legal e técnico para isso, né? Os profissionais de educação física da rede estão entre os melhores do Brasil, é uma das prefeituras mais difíceis de entrar, e nós temos uma qualidade de formação aqui dentro, com valores. Inclusive temos uma professora Juliana que vive nos jornais, ela fez um trabalho de excelência com uma das alunas da rede, a aluna se destacou, é campeã mundial. Giovana, ela faz o Petar Run, que é uma corrida que ela tem deficiência, né? Ela tem paralisia cerebral, né? E ela bateu o recorde mundial, essa garota. Que bacana. Começou o trabalho dentro da escola. Dentro da escola. Que é isso o diferencial, né, vereador Boni? Onde o profissional é valorizado e precisa falar também, né? Essa mudança, Jane, que ele, felizmente, quando eu conheci o Christian, a gente começou a conversar e a gente começou a direcionar algumas coisas, a gente viu que essa parte é um dos elos que vai mudar a gestão esportiva em Ribeirão Preto. Porque, por exemplo, nós mesmo já discutimos várias vezes, a secretaria, infelizmente, com o orçamento baixíssimo que ela tem, não tem como ela cuidar de um esporte de competição, o de formação, o educacional, o social, não temos nem verba para isso. Então, hoje a gente está vendo que dentro desses direcionamentos que nós estamos fazendo, de que o esporte possa andar quase que por si só, uma dessas mudanças que ele falou, e é importantíssimo, essas turmas de treinamento dentro da escola, nós levamos a formação do atleta, que foi onde eu fui formado, vários atletas da minha geração, 99% foi formado dentro das escolas. Com essas plataformas novas agora... Vai se direcionar de forma mais intensa, porque hoje nós temos ótimos profissionais na rede pública,
temos espaços precários ou material precário, mas ainda nós temos esse material lá e nós precisamos, na verdade, não é construirmos áreas para a Secretaria de Esporte, nós temos que refortalecer essa área da educação que trabalha com esporte e dali fomentarmos e trazermos a formação de novos atletas, que eu acredito que essa é a forma que nós podemos fazer e de certa forma a gente fica independente daquela baixa verba que a gente já tem do esporte. Que entendeu? É pequena, né? Não, eu olho o Sirene hoje, se ele falar do Sirene, é uma competição, ele sabe em números exatos quantos alunos tem, é uma coisa fantástica. Não tão divulgado também, né, Christian? Porque fica difícil você ver assim, o esporte. Vamos falar do futebol. Futebol todo mundo fala, todo mundo sabe. Já esses outros esportes, esse trabalho que você está tendo e essa competição que aconteceu nesse final de semana, pouco divulgado, né? Sim, é um trabalho que precisa ser mais divulgado pela cidade. Amplamente divulgado, exato, porque né? são muitas pessoas envolvidas. Se nós analisarmos em quantidade de alunos, cerca de 3 mil alunos participam em 3 categorias diferentes, que é o sub-11, abaixo de 11 anos, sub-13 e sub-15. Não são só as modalidades tradicionais, nós temos, além do futsal... Quais são as modalidades? Futsal, handball, voleibol e basquetebol, badminton, xadrez, atletismo. Quer dizer, outras modalidades aí que não está nesse cenário aí que nós falamos agora. Sim, sim. Inclusive nós temos discutido, pela restrição de verba, muitas vezes nós não ampliamos ainda isso, precisamos de uma ampliação de calendário, uma abertura... que nós temos feito já essa discussão para a publicação de ter novas linguagens na educação. Ela tem várias linguagens trabalhadas dentro do currículo que não aparecem nesse campeonato, que é a dança, a arte circense e outros olhares, e nós temos talentos dentro das escolas. Nós estamos falando de 32 escolas de ensino fundamental, na qual são vários profissionais de diversas áreas diferentes da educação física que fazem um trabalho de excelência. E quando nós falamos, se eu trabalho em educação física, a escola hoje ela está trabalhando muitas vezes sozinha, ela faz o trabalho dela dentro do currículo, os professores trabalham, seja o de artes, o de ciências, de educação física, fazem o trabalho, aí a criança vai embora no final do turno, 5h30 fecha o portão da escola, e aí? Ela vai praticar isso na onde? Em qual local do bairro? Porque se eu falo de um bairro como Ribeirão Verde, se eu ficar trabalhando somente com a Cava do Bosque como centralizador, eu não consigo trazer todas as crianças da cidade, ela não comportaria. Então, se nós pensarmos assim, vamos descentralizar, vamos criar um centro dentro de uma escola, lá no Ribeirão Verde, outra na Zona Norte, um na Zona Leste, Oeste, Sul, falemos de 4 centros. E se dentro desses centros ligados à educação, falar assim, isso aqui é um braço que os profissionais de educação agregaria física, muito mais, né? Exato. E aí eu vou abrir ele em qual horário? Se eu falo de roubo, que tem invasão a todo momento. Se eu tiver pessoas dentro das escolas trabalhando naqueles horários não convencionais, eles não vão invadir. Eles vão se sentir pertencentes àquele espaço porque é do bairro deles. Trazendo aí essa comunidade junto. Tem outro evento que eu acho que é importante, eu vejo muita coisa positiva, ele precisa falar também, o Para-Sirene. Não só o Sirene, mas eles fazem agora, já foi inovado, agora teve o segundo, ou como é? Foi a segunda edição, porque o Sirene é o campeonato interescolar da rede municipal. E dentro do nosso currículo nós trabalhamos as modalidades paralímpicas também, para as pessoas com deficiência incluídas. Para estarem juntas também, exato, né? E nós tivemos uma experiência que o Egídio Pedres, que nos últimos 2 anos teve o time de futsal, que teve repercussão. Maravilhosa essa competição. Sim, e foi uma dimensão esportiva que trouxe visibilidade. Só que nós temos esse viés mais social, esse viés da escola mesmo, da inclusão, e que nós resolvemos inovar. A partir de 2018 começamos a realizar o Para-Sirene, que são algumas modalidades de esportivas ali, que essas pessoas com deficiência podem vir participar. Então, esse ano, por exemplo, realizamos lá no campus Moura Lacerda. Ano passado foi na UNAERP, as universidades têm dado abertura. É isso que eu ia te perguntar. Essa integração. As universidades têm sido assim solistas com vocês, dando aí essa abertura para vocês poderem fazer os campeonatos ali? Tem. Nós temos contato direto hoje com a Adriana e com o Pablo lá no Moura Lacerda, o Emerson e o Daniel na UNAERP, o Eric e o professor Cristiano da USP. Que bacana. Na USP. Então, tem feito uma integração. O Márcio Morato também, que é do grupo de pesquisas com pessoas para deficiência da USP.
Então tem feito uma integração e um trabalho conjunto. Porque se nós tentarmos abraçar o mundo sozinhos, nós não temos material humano dentro da educação. A gente precisa um do outro, tratar, né, precisa. Christian? A gente precisa, né? Precisa para viabilizar. E nós estamos num momento hoje que as pessoas não têm tempo uma para as outras, né, vereadora? A gente fala muito isso, mas é bom a gente repetir novamente, Sim. porque essa integração que você está tendo, esse teu objetivo aí desse projeto, eu tenho certeza que já deu certo, né? É importante esse olhar diferente para o próximo. E é gostoso, né, vereador, quando traz profissionais dessa competência, desse gabarito, desse know-how, fazendo a diferença para muitos, né? Jane, sabe o que me chama a atenção do Cristiano e como outros também que fazem parte do pessoal da educação, tem também o pessoal do esporte diretamente ligado à secretaria, é o comprometimento. Isso. Ele tem assim uma obsessão, é isso que faz a diferença no esporte. Quando você olha a pessoa, ela tem aquele brilho no olho e ele é uma pessoa assim. Então a gente sabe que ele é abnegado de muitas coisas para que ele veja, não é a escola dele ou a modalidade dele, mas o esporte num todo. Como tem outras pessoas que eu vejo, graças a Deus, que ainda tem esse objetivo, que tem esse comprometimento, que tem se abnega das suas situações pessoais para priorizar o esporte. E quando eu falo esporte, eu acho interessante, que nós precisamos frisar muito, o Christian me conhece e sabe disso, que eu bato nessa tecla o tempo todo. Quando eu falei de esporte, eu não estou falando esporte competitivo, eu não falei esporte educacional, eu não falei esporte de formação, eu falei o esporte, que abrange tudo. Quando eu falo esporte, eu não falo do voleibol, eu não falei do basquete, eu não falei do badminton. Não é na modalidade, não. É na essência. Ou nós pensamos e priorizamos a essência de ser esportista, de fazer esporte, de disseminar o esporte, ou não vai ter uma modalidade que vai se dar bem, ou não é o educacional que vai se dar bem, ou é o de competição. Nós vamos estar fadados um pouquinho mais ou um pouquinho menos a fracasso. E se nós pensarmos nesse conjunto como um todo, não só da competição, mas no social, na interação, que ele falou aí na formação, aí o esporte daqui a um tempo anda por si só. Com certeza. E o que é legal falar, Christian, é que você conhece aí, são várias escolas, diferente daquela escola particular que já tem aqueles atletas, que é uma outra formação. Você não. Você está fazendo o diferencial para essa garotada que às vezes não tem aonde brincar, aonde se locomover, um esporte diferenciado desse seu gabarito, você está fazendo a diferença. E isso é que é bacana, né, vereador? Na verdade, eu até fico assim, eu friso muito porque não é um trabalho só meu, né? Eu falo, há uma equipe toda uma envolvida, equipe. né? Claro. Nós temos, como ele citou, de pessoas, nós temos o Zé Francisco, que hoje é atual, ele passou para a direção lá da escola, por exemplo, o Alcina, que é dentro do Salgado Filho, e como viabilizar os espaços, desenvolver um trabalho com a comunidade, com os alunos, e acaba usando os espaços ali, um campo em volta. Que bacana. Então, é isso, é agregar exato. todo mundo, nós temos, né? essa esse olhar diferente. E nós também, precisamos, né? que o poder público mesmo olhe da seguinte maneira: nós temos espaços públicos fracionados. Eu tenho um núcleo perto de uma escola, perto de um campo do esporte. Se nós unificássemos isso e fizéssemos um trabalho integrado, falar, não, então tudo bem, nós trabalhamos isso, porque a escola é para trabalhar como um todo, a educação física, ela não é para formar o esportista em si, ela é para que a criança tenha contato com a educação física, tenha contato com a atividade física, ela possa entender o que aquilo ali é importante para a saúde, né? Dele, não é? Dentro da comunidade escolar, como isso pode ser integrado, porque tem a interdisciplinaridade que precisa ser trabalhado com as demais disciplinas. Eles vão entender como que aquilo é bom para a saúde dele, no aspecto físico, social, como ele pode sair da rua, ele ter uma oportunidade, ao invés de ficar ali na esquina, exposto a vários riscos, e ter um outro contato. Aí, se nós identificamos ele, só que ao mesmo tempo que nós não temos esse olhar esportivo, não queremos ter esse olhar esportivo dentro da escola, nós acabamos tendo, porque ele tendo a oportunidade, nós vamos descobrir ele. Aí, tendo as pessoas certas dentro da escola, fazendo um trabalho integrado, que nós já temos os profissionais de educação física contratados, que nós vamos investir lá, né? Com poucas horas aulas a mais, abrir novas turmas para eles fazerem um trabalho. E aí terem as pessoas que vão de fora e vão olhar e falar, nossa, esse tem um talento para isso, ele tem a oportunidade de praticar. Fora do horário escolar dele, ele tem o espaço que ele pode praticar, seja da parte cultural, seja
um teatro, uma dança, que ele trabalhou na educação física e que ele vai ser direcionado para isso. Uma coisa que ele falou importante, Jane, é esse grupo que tem hoje dentro da rede pública. São 30 aí, quantas escolas de fundamental? 32. 32. Várias escolas, mais de uma dezena ali, quase umas 20, tem pessoas que gostam de esporte, é igual ele falou, não é o esporte em si sendo assinado, mas pessoas que sabem que por via da educação física e o esporte, eles vão transformar pessoas ali. E transforma mesmo, né, Sim, vereador? E transforma mesmo, né? E o pensamento é bem esse, fazer eles terem um contato, mudar essa visão da educação física, fazer eles terem contato e saber para que a educação física pode ser importante para a vida deles, se eu quero ser esportista ou não, ou se eu vou levar isso para o meu lazer. É o despertar aí desse jovem, dessa garotada, né? Sim, que seja ele querer ser um árbitro no futuro. Exatamente. Não é ele não tem um foco específico definido ali e ele vai ter contato um leque e vai aí, aprender. né, que vocês estão abrindo. E né? nós temos muitas modalidades praticadas, então é uma discussão muito política que chega dentro da escola, eles ajudam a escolher o que eles querem aprender. E aí nós temos professores que defendem muito isso, que não é simplesmente chegar lá aquela questão do conteúdo que existia antigamente, hoje vai ser futebol. É o aluno mesmo, os professores defendem isso, o aluno, ele poder opinar, falar, não, mas eu não gosto, não é só futebol, nós queremos aprender outras coisas, nós queremos vivenciar outras coisas. Aqui na minha pracinha nós praticamos uma luta que veio lá do meu estado, que eu sou imigrante. Então trazer isso para dentro da escola, fazer eles terem essa oportunidade, mesmo, né? Isso é importante. Ser um aluno ativo, um aluno participativo, um aluno que tenha opinião, que saiba dos seus deveres e saiba dos seus direitos também. Né? Isso é muito Essa importante. Modalidade nova que você está trazendo, esse projeto, você tem visto aí um crescimento, uma melhora em disciplina dos alunos, Christian? O esporte em si, ele muitos conselhos de escola dão aquela discussão, né? O professor, nossa, mas fulano lá do 6º ano é só apronta, só não sei o que, aí chega o professor de educação física, nossa, mas na minha aula ele até limpa a quadra. Olha, então, assim, alguma coisa aí. São algumas discussões, né? Que, para não polemizar, precisa se avaliar. Então precisa haver um diálogo ali entre os professores, porque assim, se eu polemizar aqui, o professor de matemática vai falar, nossa, você está me fritando lá. Mas o que é bacana você falar isso é que existe mesmo isso. Às vezes o aluno, o olhar do professor para o aluno é às vezes o carinho, às vezes a forma como ele aborda aquele aluno, tudo isso tem um diferencial. E na educação física é esse agregar gostoso, né? Que faz a educação diferença. Física, acho que a disciplina, ela é mais interdisciplinar de tudo. Se os professores se utilizarem... Eu lembro quando eu tinha a época minha da escola, eu falava assim, se você não for bom assim, falava em disciplina outra. Nós vamos te cortar da educação física. Acontece. Então, eles deviam usar dessa forma interdisciplinar de pegar a educação física e usar como uma ferramenta, né, para ligar tudo. Né? Porque a educação física ela tem o seu objetivo, ela tem o seu foco. Ela em si, a educação física, não pode ser usada pela outra disciplina. Né? A aula dela é dela, e então eu não posso fazer isso. Não posso tirar o aluno da aula da educação física, porque ele não sabe se comportar na minha. Existem fatores aí. É uma questão de didática. Às vezes a didática do professor não ajuda. O aluno, tem aluno que odeia educação física, porque ele sabe que ele vai ter que transpirar, mas a grande maioria ama. E aí a grande questão eu fazer um trabalho integrado, eu falar com o professor de educação física, como que você convence eles? Não é só o esporte pelo esporte. Às vezes o professor é o mais bravo da escola, é aquele que pega no pé, que fala, vou ligar para tua mãe, teu pai, tem contato com a família. Ele talvez seja o mais bravo. Mesmo assim o aluno vai lá e faz tudo certinho, ajuda a limpar, ajuda a cuidar e ajuda a proteger. Então é uma questão que eles precisam analisar conjuntamente o corpo escolar e falar assim, mas o que o professor faz diferente? Muitas vezes é a postura do professor. A educação física é muito mais próxima das crianças. Ela aproxima muito, né? É verdade. Então, o aluno, ele quando se sente, às vezes é o único carinho que ele vai ter da família, que eu falei, é o professor. Acolhimento, né? O professor de educação física fez essa diferença, ele vai falar assim, nossa, eu prefiro ficar com o professor lá na escola do que meu pai e minha mãe. Eu tenho ali um amigo, eu tenho ali uma pessoa que eu possa me ele vai abrir. Desabafar, ele vai falar os problemas da vida dele. E é isso que eu falo, quando você traz aí esse projeto, essa interação, e é bacana, porque às vezes o professor também está precisando. Não é só o aluno, né, vereador? Às vezes o próprio professor precisa desse olhar diferente. Porque nós estamos, sim, hoje é diferente a educação física como era no nosso tempo.
né? Antigamente era a disciplina tal, aí fazia aquele exercício, ou você ia para o vôlei, ou você ia para o futebol. Hoje há toda um leque muito grande, sim, né? sim. Não é isso? E precisa ser ofertado a ele várias linguagens. Exatamente. Eu não gosto de basquetebol, professor. Uma dança de hip hop Exato. hoje. Deixa eu deixar o meu despertador aqui, porque nós colocamos e a gente vai falando aqui. O programa ao vivo é assim mesmo, vai né? rodando. Mas vai rodando. Mas, Christian, só completando o que você estava falando, perdão. Não, e ele precisa ter esse repertório, essa abertura, porque às vezes ele não gosta, não é a linguagem que ele se identifica mais, né? Nós não temos todas as habilidades, raras exceções. E quando você oferece isso para ele, ele vai aprender a gostar de alguma coisa. Aí fala, ó, tudo bem, você não precisa gostar do basquetebol, mas você precisa conhecer. Até para você ter um olhar crítico, a atitude de um atleta, às vezes, atitude de um árbitro. Se você conhecer alguém que vai ter essa vivência, né? E só frisando assim, outra coisa que atrai muito o aluno, que às vezes os professores falam, mas a educação física salva todo mundo, a educação física é isso. É a única disciplina que põe um aluno fora daquela quadradinho que ele fica a manhã inteira. Ele fica, imagina nós sentados numa cadeira dura. Que hoje os tempos estão sendo outros, né, vereador Boni? Antigamente até podia, mas hoje a garotada já está. A internet aí, então é tudo muito diferente do que era na Jane, época quando passada. ele fala essa diversidade didática, tudo, eu quero aqui tecer louvores aos profissionais que trabalham na rede pública de educação física, porque são pessoas dotadas de artistas, né? Não, são artistas, e tem alguns que realmente é de se tirar o chapéu pela dedicação, pela capacidade evolutiva que alguns tiveram, de quando entraram, o que mudaram e como aprender a fazer isso, é uma coisa, eu gosto muito. Um exemplo que eu dou muito, o Christian, não sei se conheceu, Humberto de Oliveira, sim, até falecido, né? Eu fiz estágio de TCC com ele, quando eu fiz a faculdade, que eu fiz a faculdade um pouco pós, depois da adolescência. E ele foi um cara, ele era muito eclético para trabalhar, a diversidade que ele tinha, de trabalhar com cadeirante, de trabalhar com handball, de trabalhar com recreação. Né? Então, vocês dessa área realmente são pessoas assim fantásticas, de ter um leque muito grande, de serem pessoas ecléticas de trabalhar o esporte com os alunos. É maravilhoso. Que bacana ouvir isso. São diversas linguagens mesmo, e eu não quero nem citar alguns. Eu tenho pessoas muito próximas, né, que são muito coerentes no discurso, são muito cautelosas, não vão pegar e vão sair postando e tal, porque problemas nós temos, e nós vivemos tempos que nós precisamos conversar. Soluções, né? As pessoas, elas, por qualquer motivo, vão para a rede social, e aquilo ali é desgastante. Do outro lado, tem uma outra pessoa que não com precisa problemas. ser exposto, né? Nós sabemos que nós temos problemas a serem resolvidos, mas do outro lado tem uma pessoa com problemas para resolver aquilo também, que às vezes não é porque ela não queira fazer o que nós precisamos. Ela precisa encontrar soluções. E talvez se nós pararmos para conversar com ela e falar, ó, vamos tentar outras soluções. E aí é muito importante. Dentro da rede municipal hoje, eu conheço professores do Estado, conheço os professores do esporte também, tem que haver integração, tem que haver conversa, tem que entender a realidade do outro, evitar atacar pedra, e o mais importante, saber valorizar esses profissionais que nós temos, porque nós temos um mix de profissional aqui dentro muito bom, referência nacional, trabalhos de excelência. Nós temos uma professora com um canal de educação física muito legal, sem viés nenhum, ela faz por amor aquilo ali, a divulgação do trabalho da rede. Até deixo o canal da educação física da Janaína Munhoz, que não tem nenhum viés político, não tem nada de propaganda. Que quem quiser ter acesso a todo esse trabalho que é feito na rede municipal, ela vai lá com cuidado, cada professor que desenvolve um trabalho legal, ela faz, ela filma, ela posta, para que outro tenha contato, falar, eu não sei fazer isso com meus alunos, mas eu posso aprender. Tem a chance de aprender, exatamente, né? Bem, nosso programa, vereador Boni, infelizmente chegou aí ao fim. É um bate-papo muito gostoso que nós tivemos no Ponto de Encontro. Falando um pouquinho de educação física, o vereador Boni, que é mestre também, hoje trazendo o Christian, e agradecendo a vocês dois hoje por essa participação, viu? O agradecimento, Jane, sempre é positivo, e também eu gosto muito da TV Câmara. Nós que poucos utilizamos, nós que eu falo, povo de Ribeirão Preto. E precisa, porque é deles, né? É isso, e a gente sabe usar mais, então é um espaço realmente gratificante. Eu só tenho a poder te agradecer essa oportunidade. A gente está falando hoje do esporte educacional aqui com o Christian. Obrigada, Christian. Eu agradeço a oportunidade, o Boni, o convite, Jane. E assim, deixo até para vocês a seguinte sugestão. Temos muitos profissionais, temos muitos bons trabalhos desenvolvidos,
E precisa ser divulgado mesmo. Vamos divulgar dentro a TV do Câmara poder de vocês público. e para vocês. Legal. Da comunidade de Ribeirão Preto. Nós gente. agradecemos o espaço. Espero que outros possam vir aqui, que temos muito a agregar. Tá? Serão muito bem-vindos e você já está convidado. A comunidade de Ribeirão Preto é isso. A TV Câmara para vocês, com os vereadores aqui. A gente vai encerrando mais um ponto de encontro hoje.